Você sabe quais são os 5 principais atores da LGPD e para que serve cada um deles? Se você não sabe, vem comigo para esse vídeo. Fala aí galerinha que assiste meu canal, eu sou o André Macedo e essa é mais uma super dica para vocês. Super dica essa que eu vou falar em menos de 5 minutos quais são os 5 principais atores da LGPD e o que cada um deles faz, como cada um deles contribui. Vou falar isso de um modo geral, a grosso modo, e aí vocês podem pesquisar mais depois para se aprofundar em cada um deles. O primeiro cara, o primeiro ator que eu vou falar é o titular dos dados. O titular é o dono dos dados e nesse novo cenário ele tem aí um poder, ou melhor, ele tem todo o poder sobre os dados. Ele pode solicitar a exclusão, ele pode solicitar a extração, ele pode solicitar que a empresa, ou seja, o controlador, que é o próximo ator que a gente vai falar, envie esses dados que possuem deste titular para o próprio titular. Então ele pode solicitar os dados dele a qualquer momento, ele pode solicitar a exclusão, entre outras coisas. Então hoje aí o titular tem poder sobre os dados dele, Isso aí já deveria acontecer há muito tempo, mas agora mais do que nunca ele tem esse poder aí, o titular. Depois a gente tem o controlador. O controlador é nada mais nada menos do que a empresa ou o órgão público ou privado que detém estes dados, ou que possui esses dados, é quem está aí na ponta do iceberg dentro do tratamento desses dados. Depois a gente tem o operador. O operador, na maior parte dos casos, ele vai trabalhar aí, ou ele vai ser um prestador de serviço do controlador. Então quem manda é o controlador. O operador seria aí, vou tentar dar um exemplo aqui para ver se vocês conseguem vincular aí, entender. Mas o operador seria, vamos pensar numa empresa de TI, numa empresa que desenvolve sites e hospeda os sites numa empresa de hospedagem. Nós poderíamos considerar nesta situação, o controlador seria a empresa que desenvolve o site e o operador poderia ser a empresa que hospeda os sites. A empresa que hospeda os sites, embora os dados do site estejam guardados lá, e eles possam ou não, o banco de dados pode possuir dados de clientes ou não, o operador ele não tem acesso a esses dados. Existem diversos outros exemplos e diversas outras formas da gente interpretar isso, mas a grosso modo, para vocês entenderem o poder que o operador tem e o poder que o controlador tem com relação aos dados pessoais. Então a gente viu o titular, o controlador e o operador. Na sequência, a gente tem o encarregado. O encarregado é um cara que está dando muito o que falar, que é o famoso DPO, importando da GDPR. O DPO seria o responsável por intermediar a comunicação entre o controlador e a ANPD, que é o órgão que vai fazer a regulamentação dessa legislação em sua totalidade. Não só a regulamentação, mas a fiscalização e a aplicação das sanções. Então a gente tem o titular, que é o dono dos dados, o controlador, que é quem manuseia esses dados ou quem detém o poder sobre esses dados, o operador, que geralmente é um prestador que vai trabalhar e vai prestar contas para o controlador, o encarregado de dados, que é um outro caso que vai também prestar contas aí pro controlador e vai intermediar a comunicação entre o controlador e a ANPD. E por fim, e não menos importante, a ANPD, que como eu já citei, é o órgão que vai regulamentar, que vai fazer as definições, as manutenções na legislação, as aplicações de sanções, entre outras coisas. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você quer comentar ou perguntar alguma coisa, posta aqui nos comentários. Eu espero que esse vídeo seja curto e útil para você. Um abraço e até o próximo vídeo.